Queridos amigos, senhoras, senhores, as mulheres e sua extraordinária importância no cristianismo, somente percebida por Jesus, porquanto naquela época a mulher era tão subalterna do machismo masculino, era tão dependente e escrava do poder patriarcal, que não tinha para ela condições de sobressair-se naquela sociedade de 2000 anos atrás. Mas, com a vinda do Mestre Jesus, conhecendo a necessidade de mostrar ao ser humano que tanto o homem quanto a mulher têm os mesmos direitos perante Deus, vê-se isso no Livro dos Espíritos, questão 817, que Deus fez tanto ao homem quanto à mulher com o mesmo amor, com o mesmo esmero, com a mesma grandiosidade. E não obstante, nós homens tenhamos na mulher a beleza escultural incomparável, o repositório sacro do amor, aquela parte que nos falta para respirar e viver. Por sua vez, a mulher deve ineludivelmente ver no homem aquele encantamento da masculinidade, aquele príncipe dos seus ideários. Portanto, homem e mulher foram feitos pelo Criador com o mesmo esmero, com o mesmo carinho. Na época de Jesus, um famoso sacerdote judeu, Gamaliel, tinha como discípulo a Paulo de Tarso, naquela época, Saulo de Tarso, um homem de uma fé vigorosa, aquele que iria desbravar terras para levar a mensagem do cristianismo aos gentios. E Saulo estudava com Gamaliel, e Gamaliel era aquele mestre extraordinário, de grande sabedoria. E Gamaliel gostava de citar um fato, provavelmente uma ficção, mas ele gostava de mencionar um diálogo que havia ocorrido uma época atrás entre um imperador e um pensador hebreu. O imperador era uma pessoa incrédula, era uma pessoa insensível, dado às festas, que costumava ridicularizar a crença do semelhante, a religiosidade daqueles que
faziam suas oferendas aos deuses. E ele, o imperador, querendo colocar o sábio judeu em situação difícil, convidou para um chá à tarde no palácio. Em chegando lá, conversaram sobre diversos temas, até que no auge do diálogo, o imperador aponta o dedo para o sábio, dizendo-lhe: o vosso Deus é um ladrão. O sábio tremeu nas bases, chocou-se, não esperava do imperador uma frase tão impactante. Ele que era devoto, ele que orava frequentemente, receber da maior força da lei aquela afirmativa intempestiva: o vosso Deus é um ladrão. E eu explico o porquê. O vosso Deus é ladrão por quê? Porque esperou que o primeiro filho, Adão, dormisse. E quando Adão adormeceu, ele saiu sorrateiramente, adentrou no jardim do Éden e roubou-lhe uma costela para fazer a mulher. Portanto, o vosso Deus é ladrão, porque para fazer a mulher, a fez de um pedaço minúsculo do homem, uma fração insignificante, talvez até imperceptível, uma costela a mais, uma costela a menos. E o sábio ficou no mais, gaguejando, baixou a cabeça e retirou-se ao seu lar. E em chegando em casa, a sua filha mais nova percebeu-lhe a tristeza e perguntou-lhe: pai, por que o senhor está diferente? Como foi a conversa com o imperador? E ele relatou em detalhes o quão ficou chocado com aquele desrespeito com os devotos, os crédulos, com aquela afirmativa: o vosso Deus é um ladrão. Mas meu pai, o senhor não disse nada. Não, meu filho, o que haveria de dizer? Peça ao imperador uma audiência que quem vai falar com ele sou eu. Para defender as mulheres, só mesmo uma mulher. Ele rebaixou demais o sexo feminino. Colocou menor do que uma costela. No dia seguinte, o mensageiro fala com o imperador e diz: só tem uma jovem que quer lhe falar, quer uma audiência. Quem é essa jovem? A filha do sábio que esteve com o senhor ontem. Mande-a entrar. Se é filha do sábio, algum conhecimento deverá ter. Quando ela entrou, acomodou-se, o imperador se dirigiu a ela: minha jovem, o que deseja? Grande imperador, eu venho fazer-lhe uma queixa-crime. Mas o que aconteceu? Houve um roubo em nossa residência nesta madrugada. O imperador disse: mas as casas são tão bem protegidas, mas para ladrão nunca tem jeito. Mas dê detalhes, porque
eu mandarei os guardas, os policiais, os investigadores tentar descobrir e prender esse criminoso que ousou entrar na casa do grande sábio da região. E ela continuou: na nossa casa, nós tínhamos um jarro de valor inestimável, em prata, trabalhado minuciosamente. O imperador grilou os olhos e disse: roubou o jarro? Ela assinou com a cabeça. Mandaremos prendê-lo, disse o imperador. Espere, deixa eu concluir a história. O ladrão levou o jarro de prata, mas deixou no seu lugar uma réplica perfeita, um outro jarro igual, idêntico, nos mínimos detalhes, com uma diferença. O que deixou é de ouro maciço. O imperador grelou os olhos mais uma vez, levantou-se e disse: Deus tomara que neste palácio esse ladrão adentre e leve tudo que for de prata e deixe tudo que é de ouro. Não podemos prender um homem desse. Fez um benefício, trocou um prata por um jarro de ouro. E ela disse: pois é, imperador, quando Deus retirou a costela, retirou o jarro de prata e colocou no seu lugar uma mulher que vale ouro para tomar conta do homem. E o imperador ficou calado. Então nós temos que agradecer a presença feminina, porque sem ela não existiria vida na planeta Terra. Em nenhuma das suas fases, porque a maternidade, a sexualidade, a reprodução faz parte do sexo feminino. E Deus, na sua sabedoria, criou essa possibilidade de um ser humano compartilhar com o poder criador e multiplicador. O cristianismo prestou um grande serviço à humanidade, aos direitos do homem e da mulher, especialmente da mulher, que era desvalorizada, não reconhecida na época em que ele esteve entre nós. Foi o cristianismo que colocou a mulher num patamar próximo ao do homem, e busca-se incessantemente essa igualdade, como deve se estabelecer entre homem e mulher, porque não há ninguém melhor que outro. Mesmo porque, em sendo nós espíritas, nós sabemos que às vezes nós voltamos num corpo do sexo oposto, para aprendizado ou para aprovação. Portanto, a morfologia externa não diz nada. O que importa é a essência espiritual que toma conta desse agregado celular. Portanto, a mulher da época em que Jesus esteve entre nós era aquele tipo de mulher que desde pequena era escanteada. O menino, o homem, ia estudar o Talmud. A mulher ia aprender a bordar. No templo, a mulher ficava separada numa ala somente feminina. Em casa, semelhante a uma prisioneira, as janelas pequenas, gradeadas, para que quem passasse na rua
não pudesse visualizar com nitidez o semblante das mulheres que tomavam conta dos lares. Quando saíam à rua, não podiam conversar com ninguém. Era complicado, não podia dialogar, ainda que a mulher saísse de casa com seu marido, não era lhe permitido conversar nem com o marido. O seu rosto era encoberto com panos e véus, para que não divisassem o seu semblante. A maternidade era algo tão importante, ao mesmo tempo tão cruel, porque a mulher que não engravidasse era uma mulher condenada, frustrada, e ela teria que aceitar o marido trazer para casa outras mulheres, para que das outras gerasse a prole. O marido tinha o direito de levar quantas mulheres desejasse para dentro de casa, e ela, a dona da casa, não podia dizer absolutamente nada. Mas se uma mulher, estando noiva, tivesse um caso amoroso com outra pessoa, seria apedrejada. Então a posição da mulher era complicadíssima, sem liberdade para nada, sem instrução, com dificuldade de se locomover, sem poder conversar. Mas elas detinham no coração algo que o homem não tem, que é a facilidade de amar, bem maior do que o homem, com a sua dureza, com o seu machismo. E Jesus, quando veio para cumprir sua missão aqui na terra, entre nós, percebeu que iria precisar do contributo feminino para a execução de sua obra magistral. Mas como? Se a mulher não podia sair de casa, se a mulher não podia conversar, se a mulher não podia andar desnudada do rosto. Então Jesus, o amado Jesus, teve de enfrentar a hipocrisia farisaica dos judeus daquela época, colocando sua própria vida em risco de morte. E nós vamos ler lá em João capítulo 4, Jesus caminhando no seu jornadear pela madrugada até o meio-dia, aproximando-se do poço de Jacó, na Samaria, ele pede aos apóstolos que se dirijam até a cidade mais próxima e comprem mantimentos. E ele ficou sozinho, sentado à borda do poço de Jacó, um poço multissecular. Nisso aproxima-se dele uma mulher que veio buscar água, com aquele cântaro no ombro, com o rosto coberto de véus, acostumada com aquele impedimento de mulher falar com homem, impedimento maior ainda de judeu falar com samaritana, porque os samaritanos viviam em rixa, em intriga há séculos, porquanto o judeu não admitia que o samaritano fosse pertencente ao povo hebreu. Para eles era um povo rebelde, porquanto
séculos atrás, os reis da Síria invadiram a Samaria, levaram presos para a Babilônia os samaritanos e lá passaram muito tempo presos. Depois eles voltaram para a terra da Samaria, já casados com assírios. Daí o povo judeu da Judéia ter ódio, porque eles cederam, eles se misturaram com outras raças, com outros credos, passaram a acreditar em outros deuses. E Jesus olha para aquela mulher, que sabia que judeu não levantava a voz para nenhuma samaritana, e fala-lhe: mulher, dá-me de beber. Ela se assusta. Aquele era um judeu, pelos trajes ela reconheceu. E aquela palavra, aquela voz era muito doce. E diz: como o senhor, sendo judeu, fala com uma samaritana? E Jesus, sem nada temer, porque ele ama a raça judaica, o povo samaritano, o povo brasileiro, o povo campinense, Jesus ama todos nós. Olhou para ela e disse: se tu soubestes com quem estás falando, era tu que dizias para mim: dá-me da tua água para que eu nunca mais volte a ter sede. Ela disse: o senhor tem uma água que quem toma não volta a ter sede? Quem tomar da minha água, quem escutar a minha palavra, jamais terá fome. Como é que o senhor pode falar isso? Se o poço é tão fundo, o senhor não tem nem corda para mandar buscar água lá embaixo. E Jesus estabelece o diálogo com a samaritana e conhece-lhe toda a sua vida pregressa, mulher de muitos maridos, de muitos amores. Ele nada critica do comportamento humano, nada critica do nosso comportamento, mas espera de nós modificações bruscas para que sejamos o mais breve possível seguidores seus. Todos nós somos iguais perante Deus. O povo hebreu, os homens, acreditavam que a mulher era inferior. Desde os primórdios dos relatos bíblicos, em Gênesis, enquanto lá está escrito que a mulher, induzida pela serpente, enganou a Adão. Deu origem daí o sofrimento, a dor, a morte, surgiram entre os seres humanos. Portanto, os judeus, muitos vivos, diziam para elas: vocês é que trouxeram o sofrimento para nós, por isso vocês são inferiores. Mas Jesus precisava dar a lição para todos nós, da igualdade entre homem e mulher. E ele precisava da mulher para semear a sua mensagem de amor pelos 4 rincões da terra. A princípio, a sua primeira atividade, o seu primeiro prodígio, foi nas bodas de Caná, em que ele transforma a água em vinho. Depois, ele convida os pescadores para serem pescadores de almas, pescadores de homens. E quando a gente lê essa história, a gente fica preocupado, porque se pergunta se os pescadores deixaram de pescar, se tinham seus lares aos quais alimentavam, de onde obter recursos financeiros. Jesus teria tirado eles da produção manual,
artesanal, para semear o verbo de amor e estabelecer na terra o reinado de Deus. Quem iria tomar conta daquele punhado de homens grosseiros, ignorantes, que provavelmente sabiam pescar, mas não sabiam cozinhar, e que precisariam viajar por muitas cidades, levando a mensagem do Senhor? Jesus, então, encontra-se com várias mulheres extraordinárias. A mulher que tinha hemorragias e que, tocando-lhe a sua capa, a mulher fica curada. Maria Madalena, que tinha 7 obsessores com ela, Jesus a cura. Ela se vê livre do assédio daqueles obsessores. Joana, esposa do procurador Cusa, do intendente Cusa, de Herodes Antipas, o tetrarca, torna-se admiradora e seguidora de Jesus. Maria, mãe de Tiago, Salomé e tantas outras. E essas mulheres, como Maria de Magdala, que desfez-se dos seus bens e passou a dividir com os pobres. Joana de Cusa, que não faltava dinheiro para financiar a empreitada do mestre. As outras trabalhadoras que faziam produtos artesanais para vender e que acompanhavam Jesus com comitiva para dar sustentação com alimento, com hospedagem. Sem as mulheres, não seria possível implantar na terra a sua mensagem de amor. Mas o esposo de Joana, Cusa, odiava o cristianismo e a proibiu veementemente de acompanhar as pegadas de Jesus. E Joana foi buscar o mestre numa noite e ter um diálogo com ele, um desabafo. Senhor, eu amo tanto essa mensagem. Eu quero caminhar a teu lado, levando essa mensagem aos 4 cantos da terra. Mas meu marido odeia o cristianismo nascente. E Jesus disse para ela: filha, cuida do teu esposo como se cuida de um filho muito querido. Não precisa que tu abandones o teu lar. De certa distância, auxilia-nos. De certa distância, acompanha-nos. E eu não me esquecerei de ti. Joana de Cusa, no passar dos anos, perde o esposo por falecimento, e já idosa, de cabelos grisalhos, é presa e levada ao Coliseu Romano, onde é, juntamente com seu filho, queimada viva. Uma primeira mártir do cristianismo nascente no ano 68 da nossa era. Joana de Cusa, a atual mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. A mesma Joana de Ângeles, o mesmo espírito em corpos diferentes, em épocas diversas. Esse é o trabalho das mulheres. E Jesus, querendo mostrar que as mulheres eram importantes, sim, na sua transfiguração, ele aparece em primeiro lugar para as mulheres. Tanto Maria Madalena como Joana de Cusa foram as primeiras a verem Jesus
ressurgir dos mortos em corpo espiritual materializado. No Evangelho de João, capítulo 8, nós vamos encontrar o Mestre sendo mais uma vez posto à prova diante de fariseus hipócritas. Hipócritas porque não admitiam falar com a mulher que fosse considerada pecadora. Virava o rosto, cuspiu no chão, diziam raca. Mas à noite saiu dos seus lares ocultamente para locupletarem-se sexualmente com essas mulheres pecadoras, ditas pecadoras, e muitas delas induzidas pelos homens. Esses homens hipócritas, que numa época em que qualquer crime em que fosse apresentado duas testemunhas, ainda que falsas as testemunhas, ainda que improvável que fosse verdade, o juiz batia o martelo e o veredito ia ser consumado. No caso de adultério, apedrejamento na via pública. Era essa a lei que transitava na época que Jesus vivia entre nós. Duas testemunhas bastariam para provar que alguém era uma adúltera. Como que a mulher a adulterar-se sozinha? Então, em dado instante, Jesus a fazer várias curas, chegam diante do mestre arrastando pelos cabelos uma mulher desgrenhada, que é atirada no chão. E aqueles homens, com os olhares petrificados de ódio, de olhos esbugalhados, no canto da boca babando de desejo, de morte, de crueldade, pergunta a Jesus: mestre, que dizes tu com esta mulher que foi flagrada em pleno adultério? Tu sabes que Moisés manda que se apedreje quando a mulher é pega adulterando. Que dizes tu que andas pregando o amor? Eles queriam testar Jesus. Se Jesus dissesse: cumpra-se o que Moisés disse, a sua mensagem de amor iria para o espaço. Se ele dissesse: preservem a mulher, diriam: este homem é contrário às leis mosaicas do judaísmo antigo, nas suas raízes, deve ser preso este homem. E Jesus fita nos olhos de cada um daqueles personagens, cada um mais pecador que outro. Roubo, tráfico, adultério, assassinato, estupro, enfim, todo tipo de crime naqueles homens. Ele olhou em cada semblante, fixou os olhos em cada um deles, e com seu magnetismo instigou para que explodisse nas consciências deles a lembrança dos seus crimes. E enquanto isso ele se baixa e escreve no chão pequenas palavras, palavras que indicavam o crime de cada um deles, que ao olhar para o chão lia seu próprio crime, e a consciência clamava-lhe em voz alta, envergonhados. Um a um se retirou, a partir do mais idoso. Jesus olhou para aquela mulher e disse-lhe: onde estão os teus acusadores?
Senhor, todos se foram, eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. O problema do pecado é complexo. É muito complexo por quê? Porque nós imaginamos que o pecado significa a nossa morte, a morte da alma. Mas a colocação de Jesus é outra. O pecado não é nada mais, nada menos do que um tropeço que pode ser superado e que a solução para o pecado é o nascimento do amor. Vai e não peques mais. Nós precisamos entender que as mulheres da época de Jesus, elas santificaram-se de certa forma, até pela razão de viverem prisioneiras, de não serem tentadas pelas possibilidades e pelas facilidades muito próprias do mundo da atualidade. Portanto, nós consideramos que os tempos de hoje existem para as mulheres como uma prova decisiva de fortaleza moral, porquanto, se uma mulher for pega em adultério, talvez receba elogios de muita gente. Se uma mulher foi encontrada fumando, bebendo, jogando, ninguém vai dizer absolutamente nada, passeando no parque, na rua, sozinha, viajando, sem problema algum. Mas aí é que a mulher está sendo colocada em prova, porque tudo está sendo lhe permitido. E a sua consciência que vai ditar qual a conduta ideal para manter a sua consciência em paz com ela e com Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 7, existe um encontro fabuloso, fantástico. Podemos dizer inesquecível, de Jesus com o fariseu Simão. Simão, um fariseu daqueles rico, que viajava para outras cidades, onde deleitava-se com a beleza da mulher, que entregava o seu corpo à troca de mercadorias, de presentes, que se refestilava em banquetes suntuosos, mas que durante o dia caminhava de rosto empinado, de queixo empinado, que não falava com a mulher pobre, nem que fosse uma pecadora jamais. Ele próprio usufruía do corpo feminino frequentemente. E ele, Simão, pede para que Jesus aceite o convite para jantar com ele. E Jesus aceita. E Simão fica receoso de recebê-lo com as honrarias naturais de um visitante nobre, que era recebido com águas para lavar os pés na entrada, com unguento para colocar sobre a cabeça, como uma bênção do dono da casa, com ósculo na face para significar intimidade e fraternidade. Jesus é recebido friamente.
É-lhe apontado o lugar que ele vai se acomodar para jantar. Jesus assenta-se à mesa. Em instantes em seguida adentra uma mulher, de pés descalços, uma saia longa, cabelos caindo aos ombros, sacudidos pelo vento, desgrenhados pelos ventos, penetra rápida, passa pelos seguranças e atira-se aos pés de Jesus. O fariseu esbugalha os olhos e começa a dizer de si para consigo: este homem não é profeta coisa alguma, porque esta mulher é uma pecadora. Se ele fosse profeta, saberia que ela é uma pecadora, uma mulher da vida fácil, entre aspas. Mas aquela mulher, tempos atrás, fora escutar Jesus numa de suas falas, escutou a melodia do verbo daquele Cordeiro de Deus, enterneceu-se, apaixonou-se pela mensagem do Cristo e disse de si para consigo: eu estou amando de verdade a partir desse instante que conheci este homem. Até agora os meus amores eram paixões, eram fogos sensuais. Agora eu sinto o amor brotar na minha alma. E foi agradecer a Jesus. Atirou-se a seus pés. Chorava de emoção, porque agora, para ela, a vida seria outra. Não mais seria pecadora. Estava fortalecida. E suas lágrimas abundantes molhavam os pés do Mestre. E ela enxugava carinhosamente seus pés com seus cabelos. A cintura trazia um vaso de alabastro. Ela retira o vaso, quebra o gargalo, derrama sobre Jesus e o incenso toma conta de todo o salão. Era um dos raros perfumes trazidos do Egito. Não satisfeita, beijava os pés de Jesus. E Jesus olha para o fariseu e percebe as críticas silenciosas que o fariseu faz às atitudes daquela mulher e de Jesus. E diz: Simão, eu tenho algo a te contar. Conta-me, mestre. Um credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 50 denários, o outro devia-lhe 500 denários. O que devia 50 denários falou com ele e disse: Senhor, eu não tenho como pagar os 50 que lhe devo. E aquele senhor compadeceu-se e perdoou. Em seguida veio aquele que devia muito mais, 10 vezes mais, 500 denários. Se eu não posso pagar um centavo, nada dos 500. E aquele credor, mesmo a dívida sendo 10 vezes maior do que a do outro, perdoou também. Eu te pergunto, Simão, a quem aquele credor mais sacrificou-se, mais amou? Sem dúvida que foi aquele que mais perdoou. Porque quem mais perdoa, mais se ama. Está vendo, Simão, esta mulher? Eu entrei na tua casa, tu não botasse água para lavar meus pés, não colocasse ósculo no meu rosto, nem unguento na minha cabeça. E desde que eu cheguei, ela não para de beijar meus pés, de botar perfume na minha cabeça e de beijar meus pés com intenso amor. Pecados? Eu te digo, Simão, que os pecados dessa mulher são muitos, mas porque ela muito amou, seus muitos pecados são perdoados. Olhou para ela, ela estava sem entender nada. Pegou pelas mãos: filha, como eu te amo.
os teus pecados são tantos, ou foram tantos, porque agora tu despertaste no teu coração o amor verdadeiro. Portanto, aquele que muito ama, muito se perdoa. Teus pecados, vai, filha, porque seus pecados são perdoados. Concluindo a frase, os seus pecados são perdoados, com a reposição ou com a sobreposição do amor. Portanto, já dizia o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, o amor cobre multidão de pecados. E nós todos que somos pecadores, nós todos que vacilamos nos dias atuais, nas tentações cotidianas, nas tentações do sexo fácil, na volúpia dos desejos, nas imagens sensuais transmitidas pela imprensa, pela televisão, pelas reportagens escritas e faladas. Essas tentações pairam no espaço, mas acima do pecado existe o amor. E o convite de Jesus está aqui para todos nós, especialmente dirigido às mulheres e aos homens, a nós humanos, a aprendermos a amar, porque o amor cobre multidão de pecados. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.